Bem-vindo à nossa escola dominical. Hoje o nosso domingo é diferente, nós estamos reiniciando os nossos cultos, né? E você terá o privilégio de participar da aula e também, se você quiser, do culto às 10 horas da manhã ou às 19 horas com o nosso momento da Santa Ceia. Estamos trabalhando os limites no casamento e de vez em quando alguém me procura e fala: pastor, quando é que a gente deve ceder? Eu falei: cara, se você casou, você vai ter que estar cedendo sempre, né? Tem um livro, aliás, um filme, Alguém Tem que Ceder. Isso conta a história de um casal, depois dos 40, né, anos de casado, viveu tanta experiência juntos, chegou a essa conclusão. Jaime Kemp, no curso de noivo, disse o seguinte: se você não estiver disposto a perdoar, muitas vezes não case. Então, casamento não é uma ciência, é uma arte, né? A arte de viver juntos. E quando nós falamos de limites, já falamos do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Quando nós falamos de limite, nós não estamos falando do limite que você impõe ao seu cônjuge, é do limite que você impõe a si mesmo. E quando nós falamos do limite, nós precisamos identificar qual que é o problema do casamento. Como que eu vou resolver um problema se eu ainda nem identifiquei a natureza dele? Então, muitas vezes eu trabalho na periferia do problema. Muito comum você transformar o sintoma de um problema na causa do problema. Então, identificar o problema é a chave para a resolução dele. E muitas vezes os casais se perdem também na cultura, né? Os casais, quando se unem, os cônjuges se unem, eles trazem uma história de vida, cada um traz sua história, traz os seus conceitos, seus preconceitos, eles colocam isso dentro da relação e eles não sabem como fazer isso funcionar. Um dia eu conversava com um homem e falou: pastor, eu estou preparadinho para casar. Eu falei: fala um pouco sobre o seu conceito de casamento. Ele foi falando. Eu falei: que tipo de mulher você idealiza? Ele foi falando, falou: olha, você está preparado para viver com alguém que faça a sua vontade, mas se for para dividir a vida com alguém que você tem que levar em conta a vontade dela, você não está preparado não. Você precisa ainda avaliar muita coisa, precisa se desvencilhar de muita coisa e precisa absorver muitos valores na sua vida. Então hoje nós vamos falar estabelecendo limites para si mesmo. Afinal, de quem é o problema? Essa é a grande pergunta. É muito fácil e nós temos uma herança adâmica, né, irmãos? Lá no Éden, quando Eva pecou e Deus veio consultar Adão sobre o fato, ele disse: a mulher que o Senhor me deu do fruto, eu comi, e Eva jogou a coisa para a cobra. Então, desde o Éden, é muito fácil, muito natural culparmos o outro, né? É muito difícil assumir a responsabilidade da culpa, por várias razões. Muitas vezes eu nego a culpa pelo medo da rejeição, pela autoimagem, né? Eu me preocupo muito mais com a minha autoimagem do que com a minha imagem. A minha autoimagem tem a ver com o que as pessoas vão pensar a meu respeito. E muitas vezes as pessoas que convivem conosco, elas já sabem quem nós somos, elas só não tiveram a coragem de falar. E você se assusta quando revela a sua fraqueza e o filho vai dizer: pai, eu já sabia disso, eu já tinha percebido isso, eu só estava aguardando o momento que o senhor fosse admitir. Então, é importante a gente identificar que o problema nem sempre é de uma pessoa só. Quando eu digo que a causa e não o sintoma tem que ser trabalhado, a mesma coisa eu falo sobre o problema. Nunca uma pessoa está 100% certa, né? Num casamento, você pode ter quem está mais errado, quem tem mais dificuldade de entender, mas geralmente a culpa é dos dois. Quando você para de culpar o seu cônjuge e quando você assume a responsabilidade do problema, aí você vai tornar-se capaz de mudanças e resolvê-lo. Mas a negação, que é hoje, né, um dos grandes problemas em todas as áreas, lido com a dependência química, o cara chega todo em frangalhos aqui, envolvido até a cabeça, até o pescoço, nas drogas, e você pergunta qual que é o problema dele. Eu vim aqui e tal, de vez em quando eu dou uma tapinha aí numa cocaína, tá, mas só por diversão. Então não precisa você estar aqui não. Aí a mulher dele falou: não, pastor, não, ele usa droga quase todo dia e tal, enfim. É muito difícil para o cara admitir
que ele tem problema. Os primeiros limites que a gente cria no casamento são por nós mesmos, né? Ou para nós mesmos, desculpe. Então eu tenho que saber até onde eu posso ir. Nunca diga para o seu cônjuge, você não vai falar assim comigo mais. Diga para o seu cônjuge, todas as vezes que você falar assim comigo, eu vou me retirar do recinto. Pronto, aí você está colocando o limite para você. E você não é obrigado a ouvir aquilo, mas muitas vezes eu quero limitar o meu cônjuge. A grande realidade dos limites no casamento é que, seja qual for o problema na sua relação, você precisa tomar a iniciativa de resolvê-lo. Vou dar alguns exemplos que podem estar acontecendo. Por exemplo, o seu cônjuge chega sempre tarde, sempre, né? Uma coisa atrasou, mas ele sempre atrasa, ele tem problema com isso. Seja irresponsável com dinheiro, esse é outro problema. Tem muita mulher aí trabalhando dobrado, se sacrificando para cobrir uma responsabilidade do marido. O cara vai lá, gasta além do que devia, a mulher se vê numa situação constrangedora, vai lá e põe o salário dela, vai nos consignados da vida, né? É muito comum você encontrar as esposas aí com 2, 3 financiamentos por conta da irresponsabilidade do marido, mas ela não botou limite nela. Eu não vou mais pagar suas contas. Você faz o tanto de conta que você quiser. Só que toda a responsabilidade da conta você vai ter que assumir. Então é nesse sentido que nós estamos falando. Outro exemplo é quando o seu cônjuge fica sempre bravo ou tentando controlar você. Isso é uma arma. Muitas vezes o cara tem problema que ele não quer admitir, ele precisa ser confrontado. E quando você vai falar com ele, ele aumenta o tom de voz, porque isso coloca ele numa condição de superioridade, isso atemoriza você e você recua. Tá vendo por que os problemas não são resolvidos? Porque ele já percebeu que se ele aumentar um pouquinho o tom de voz, você muda de assunto e aquilo não é resolvido e ele não é confrontado. Então, mesmo que você não seja responsável pela existência desses problemas aí, provavelmente você precisa tomar iniciativa para resolvê-los, ok? Então vamos falar sobre assumir o controle da nossa vida. Eu quero falar isso num sentido mais humano. Claro, eu já preguei sobre isso, que nós precisamos perder o controle da nossa vida numa perspectiva vertical, deixar Deus controlar a minha vida. Todas as vezes que eu tento controlar a minha vida e não deixar que Deus a controle, eu vou fazer bobagem. Mas dentro de uma relação conjugal, que é uma relação horizontal, eu preciso assumir o controle da minha vida. A Márcia precisa assumir o controle da vida dela. Nós precisamos ser responsáveis pelos sentimentos, pelos desejos e pelo tempo, pelos dons que nós adquirimos. Isso é tudo da nossa responsabilidade. A igreja trabalha na dimensão da responsabilidade e do privilégio. Em alguns momentos eu exalto o privilégio, em outros momentos eu exalto a responsabilidade. Mas essas duas coisas andam juntas. Quando nós deixamos de criar limites em nós mesmos e nós tentamos impô-los a quem nós achamos que precisa de limite, nós estamos impedindo o nosso próprio crescimento espiritual. É aquilo que a Bíblia diz, né, irmãos? Você precisa primeiro tirar a trave do seu olho para tirar o cisco do outro. Eu acho essa linguagem bíblica, né, essa hipérbole tão aplicável no casamento. Muitas vezes eu estou querendo matar um mosquito na cabeça da minha mulher com martelo. Então, muitas vezes eu uso uma força exagerada por uma situação menor. Muitas vezes eu estou cobrando uma coisa da minha esposa, você está cobrando algo do seu marido, você está fazendo coisa pior. A Bíblia chama isso de hipocrisia mesmo, né? É quando nós não corrigimos a nossa vida, que precisa ser corrigida, e aí começamos a querer corrigir a vida dos outros. Eu recebi um casal essa semana e a mulher falou assim: pastor, estou com um problema sério com seu marido. Eu falei: você não tem problema com seu marido, você tem problema com Deus. Porque se eu estou resolvido com Deus, eu estou resolvido com todo mundo. É só você observar a natureza dos seus problemas. Você vai identificar que, de fato, você não está resolvido com Deus. Porque quem está resolvido com Deus está resolvido com todo mundo. A gente tem que amar, inclusive, o inimigo. Nós estamos aqui errando no dever de casa no nível A. No nível A, que é amar os nossos irmãos. Nós temos que amar os nossos inimigos. Eu não preciso gostar dele, mas eu tenho que amá-lo. Então é muito importante que eu resolva
o problema ao invés de adiá-lo. Talvez você tenha algumas dessas reações aí ao seu cônjuge. Primeiro, retrai-se quando ele fica bravo. Olha aí, você está dando espaço pro doido. O cara tá nervosão, bravão, e você retrai, e ele fala, epa, funcionou. Talvez você fique ressentido com a irresponsabilidade dele, mas nunca fala. Eu converso com as mulheres aqui, porque as mulheres elas vêm mais no escritório do que os maridos. Os caras acham que não pode falar da fraqueza. Então as mulheres vêm e falam da delas e da deles. Os caras ficam pé da vida, porque a mulher vem, expõe o problema. E eu sei tratar disso. Eu não vou expor o marido, mas é muito comum as pessoas negarem e a mulher chegar aqui e dizer, pastor, estou muito ressentida com meu marido, porque ele é muito irresponsável. Eu falei, mas como que você está tratando isso com o seu marido? Foi, pastor, muito difícil de tratar isso com ele. Tá vendo? Por que é difícil tratar? Eu já coloquei na minha cabeça que é difícil tratar. Eu já coloquei uma barreira. E às vezes eu chamo o esposo aqui, começo a conversar com o cara, e o cara se mostra tão aberto para resolver aquilo, e eu falo, bem, olha, não é bem o que você falou, né? Fala, eu estava enganada, né? Mas comigo ele age assim. Então, de repente, a forma como você está abordando o seu marido é que está fazendo ele agir dessa maneira. Uma outra reação do cônjuge, que é muito comum, ignorar suas responsabilidades por causa da desatenção dele. O cara dá uma de voado, sabe? Nossa, eu nem tinha prestado atenção nisso. Tá, mas, de novo... Então eu deixo as coisas acontecerem, eu não assumo a minha responsabilidade, por quê? Porque eu nem percebi que eu fiz aquilo. Tá, o cara percebeu, ele não quer assumir aquilo. Tornar-se egocêntrico por causa do egocentrismo dele. Olha só, muitas vezes nós somos muito mais reativos nas nossas relações do que proativos. O cara é egocêntrico e aí a mulher, para lidar com essa egocentricidade dele, ela se torna egocêntrica também. Então a gente puxa de um extremo para o outro, né? Eu sei que algumas coisas funcionam no nível da curvatura da vara. Às vezes você tem que pegar uma coisa do extremo do esquerdo para jogar para o extremo direito para achar o eixo. Mas muitas vezes a gente não acha o eixo, a gente trabalha nas polarizações, né? Nos extremos, e aí não funciona. Agora eu vou falar de um negócio que muito acontece nos casamentos e os caras vão achando bom, que é o ser o cônjuge bonzinho. Como que você aguenta uma mulher dessa? Os caras, os amigos do cara, ficam, como você aguenta, cara, uma mulher dessa? Sua mulher é muito chata e você, cara, você é um cara muito bom, você é um cara muito prestativo. Nossa, como você está casado com essa mulher? O cara vai inflando, né? Fala, bom, cara, eu sou o cara bonzinho mesmo. E aí eu encarno esse papel do bonzinho da relação. E aí sabe o que acontece? Eu começo a me vitimizar. Não tem nada pior do que lidar com uma pessoa que é vítima. E eu vou falar uma coisa, tá? Jesus não morreu por vítimas, ele só morreu por culpados. Então muitas vezes eu quero ser a vítima da história e eu estou fora. Eu estou fora da graça. A graça contempla os culpados. Então muitas vezes nós agimos dessa forma. Em muitos casamentos, um dos cônjuges, ele é visivelmente mais egoísta, mais irresponsável e retraído ou controlador. Isso é muito comum perceber nas relações. Eu não sou bobo, tá, irmãos? Eu chego no ambiente, eu vejo o cara com aquele sorrisinho de fotografia e tal, pegando no braço da mulher, mas eu acho que na casa dele ele está pegando no pescoço. Mas no ambiente social ele tem uma performance, ele tem uma apresentação. E ele é o cara bonzinho. E isso é até perigoso. As mulheres ficam tudo de olho no cara desse. Falam, nossa, eu queria um marido desse. E aí eu vou dizer, né? Tem muita mulher dizendo, é porque você não conhece a fera, a peça, como que ela é lá na intimidade. Então, é muito comum você ter alguém que faz esse papel do irresponsável, do retraído, do controlador, e a outra pessoa vai se submetendo a isso. Estava conversando com uma amiga e falou assim, não, pastor, meu casamento é muito bom. Eu falei, é bom o seu casamento? Fala um pouco sobre o seu casamento. Eu falei, cara, esse casamento seu é bom para qualquer um. Você programa as viagens, você decide onde vai, você decide o que faz, você decide o que compra com dinheiro. E ele contava isso dizendo, pastor, minha mulher é bacana demais, pensa numa mulher compreensiva. Eu falei, muito compreensiva.
Mas vai conversar com essa mulher. Falou, não, Deus sabe o quanto que eu estou gemendo aqui, porque se eu discordar dele vai dar problema, então eu tenho que ir no barco. E vai levando, tá, irmãos? Então você tem o outro é considerado um santo sofredor. E as pessoas perguntam, como é que você aguenta viver com alguém tão problemático? E o cara vai se achando. E aí dessa forma vai ficando muito mais difícil para o cônjuge bonzinho impor limites cabíveis para si mesmo. Por que eu vou impor limite para mim mesmo se eu sou o cara bom da relação? E aí o cônjuge bonzinho, ele costuma sentir-se impotente no relacionamento. O cara acha que ele não é capaz e pode facilmente assumir uma condição de superioridade moral. Meu Deus, como isso acontece com frequência. A gente tinha aqui um tema para um encontro de casais, tá, irmãos? Falar nisso, eu estou sonhando já com os nossos encontros em Caldas Novas, 3 dias ali só namorando a mulher, curtindo a piscina, pegando um bronze e comendo comida boa. Agora voltando ao mundo real. Então o cara, ele assume essa postura da superioridade moral. Por quê? Porque ele se acha o cara bom da relação. Sempre que nós pensamos na nossa bondade, nós desviamos a atenção da nossa necessidade da graça de Deus. Então vamos deixar o bonzinho para lá e eu quero concluir a aula falando sobre viver segundo as mesmas regras. As regras têm que funcionar para os dois. Às vezes eu falo umas coisas, irmãos, as irmãs falam, eu acho que o pastor é meio machista. Eu não sou não, irmão. Eu sou bíblico. Eu só entendo que as mulheres têm o seu papel, os homens têm o seu papel, o homem tem que deixar de ser marica, e a mulher tem que deixar de ser o macho da casa. Esse que é o grande problema. 90%, eu não estou exagerando aqui, irmãos, 90% dos problemas conjugais são em decorrência de quê? Papéis invertidos. Eu começo a conversar com os casais, porque só falta bigode para essa mulher aqui e uma saia para esse cara. Os papéis estão completamente invertidos. Então nós precisamos aceitar a nossa necessidade de limite, porque nós devemos nos submeter às mesmas regras a que nós queremos que o nosso cônjuge se submeta. Por exemplo, quando um reclama da desorganização do outro, mas ele está assumindo a sua mania de inspecionar as coisas. Tá certo, eu sei que tem mulher desorganizada, mas tem marido que fica passando a mão no móvel assim, para ver se tem poeira. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Não dá. O cara chega e fica cheirando os móveis. Então, o cheiro estranho aqui nessa casa aqui. O cara, então, ao mesmo tempo que ele acusa a mulher de ser desorganizada, ele age como esse inspetor aí. Dificilmente vai ter mudança, irmãos. Se isso não fosse tratar, tá vendo? Então, eu levanto um problema, mas eu não levanto o outro problema em decorrência daquele, e que está aí, acontecendo o tempo todo. Então, você não pode forçar o seu cônjuge a crescer, só Deus vai fazer isso. Mas você pode ajudá-lo a fazer com que ele tenha amor e os limites que ele precisa. A sua participação no processo é muito importante. Então, muitas vezes, nós nos tornamos adversários na relação. Deus não trouxe adversário, Deus trouxe companheiro. Ele olhou e disse, não é bom que o homem seja só. O português lá é esteja, mas é seja. Eu vou fazer uma companheira que lhe seja idônea. Agora, presta atenção, tá, irmãos? Muitos maridos não querem uma companheira, querem uma cúmplice. Não, pastor, minha mulher não me apoia. Tá, mas o que é que você quer fazer? Aí a mulher fala, não, pastor, é doideira que ele quer fazer. Doideira, não dá para apoiar ele, não. Ele voa muito, ele não pisa no chão. Então, meu amigo, sua mulher tem que discordar mesmo. Você está querendo fazer uma loucura e você quer que ela te apoie? Você não quer companheiro, você quer cúmplice, você quer alguém que concorde com as loucuras que você está querendo fazer. Isso não pode acontecer, não. E se estiver acontecendo no seu casamento, mulher, você me procura aí que nós vamos disciplinar seu marido. Vou falar dos limites que a gente tem que impor para a nossa personalidade. Muitas vezes a gente tenta trabalhar as coisas de fora para dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Existem 2 áreas que nós precisamos de limites internos. A primeira trata do nosso caráter e a segunda do modo como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge.
Então, quando nós impomos as próprias falhas, ou quando nós impormos limites às nossas próprias falhas de caráter, uma das maiores demonstrações de amor que nós poderemos dar a alguém será isso. Eu impondo limites às minhas falhas de caráter. Quando se trata dos defeitos da nossa personalidade, não nos dá, se a gente não tratar, nós não vamos amadurecer. E tem algumas características aqui de uma personalidade que precisa conhecer limites. Primeiro é quando você quer ser Deus, aquela sua tendência de fazer papel de Deus em vez de ir ao encontro dele. Muitas vezes a gente faz isso. Eu quero resolver as coisas e eu me sinto assim meio que um semideus. Então eu tenho que baixar essa bola aí. A segunda é da negação. Todo mundo, num dado momento da vida, vai usar essa arma que é da negação. Eu falo muito aqui da dependência química porque eu trabalho com isso há muitos anos e eu vejo que muitas vezes as mudanças não acontecem porque as pessoas esbarram na negação, elas negam o problema. Quando nós não confessamos a verdade sobre nós mesmos, nós estamos privando o nosso cônjuge da oportunidade de nos conhecer. Por exemplo, você poderia dizer, se você negar, ou se você nega que sofre da sua insegurança e você tentar mostrar-se uma pessoa forte, o seu cônjuge não terá oportunidade de ter compaixão de você. Então é muito importante que você revele a sua real insegurança. O cara fica assim, não, bem, se eu fosse você, não colocaria esse vestido não, esse vestido está muito feio para você, o vestido está lindo, maravilhoso, mas ele está com ciúme. Ele não quer que a mulher saia com aquela roupa, mas por quê? Por conta da insegurança dele. Aí as mulheres fazem, pastor, meu marido me elogia. Por trás disso há um homem inseguro. Muitas vezes, não estou dizendo que isso é regra não, mas muitas vezes acontece. Terceiro, fugir do relacionamento. Muitas vezes o nosso desvio de caráter está exatamente aí. Nós não conseguimos estabelecer e nós não conseguimos criar uma ligação emocional com o nosso cônjuge porque nós temos um problema de caráter. E se você tem propensão à fuga no seu relacionamento, experimente criar alguns limites. Um dos limites seria requisite a ajuda do seu cônjuge, ok? Procura seu cônjuge e fala, olha, eu estou precisando de ajuda nessa área. Nós estamos aqui, irmãos, é para melhorar o casamento. Sabe o que eu fico indignado? Geralmente, tá, irmão? Geralmente, quem está ouvindo essa palavra é a mulher. O cara está lá, no sofazão, barrigão para cima. Ele não dá nem espaço para a mulher falar para ele o que ela ouviu. Fala, bem, vem cá, deixa eu te contar como é que foi a aula. Depois a gente conversa sobre isso. O cara é essa lesmona aí. Não estou dizendo que é regra também não. Tem casos que a mulher não quer saber, o marido está lá empenhado. Então, vida conjugal é vida debaixo do mesmo jugo. Então, não tem jeito de tratar a vida conjugal só com um. Então a mulher samaritana estava lá, cheia de vontade, Jesus falou, então vai lá, chama seu marido e vem cá. Vamos resolver o problema, mas traz seu marido. Então é muito importante que você, para trabalhar com o seu caráter aí, você peça ajuda ao seu cônjuge. Investigue por que você foge. É por medo da rejeição? Pode ser. Pode ser porque você está se sentindo controlado pelo outro. E aí você foge. Medo de ser julgado. Então eu tenho que avaliar os meus medos. Não tem como eu ter uma relação saudável se eu não coloco isso para ser avaliado. Então, irmãos, transforma a sua casa, transforma o seu casamento num grande laboratório. Laboratório. O que a gente precisa, né, trabalhar e melhorar? O menino chegou para o pai e falou assim, pai, custa caro casar? O pai falou assim, cara, eu não sei, estou pagando até hoje. Então, a gente está pagando até hoje, a gente está aprendendo até hoje, a gente está crescendo até hoje, e de vez em quando nós nos surpreendemos. Os casamentos mais saudáveis são aqueles onde a gente está se surpreendendo. Por quê? Porque a gente está vivo na relação. Aí você fala, pastor, meu casamento está dando tudo certo. Cuidado com o que está dando certo, viu, irmão? Geralmente as coisas dão errado porque estava dando certo. E aí ninguém cuidou, ninguém olhou, ninguém avaliou, né? Ninguém
para ficar olhando, deixa eu pegar esse carro velho aqui, levar na oficina antes de fazer uma viagem para ver como é que ele está. Não, o carro velho, tá bom, vamos... aliás, o carro novo, ninguém faz isso, mas o carro velho você tem que fazer. E eu estou terminando aqui. Você precisa, além de pedir a ajuda do seu cônjuge, investigar aquilo que que te faz fugir. Ok? Eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar a aula dos limites no próximo domingo. Eu espero que de alguma forma esse material ajude você a reconduzir seu casamento, a fortalecer sua relação, a consertar o que está errado. Eu vou terminar dizendo o seguinte, não são os problemas que geram divórcio. Divorciei porque meu marido me traiu. Não. Traição não gera divórcio. Então não é o problema que gera o divórcio, é a dureza de coração. O problema existe, o casal endurece o coração, divórcio nele. Foi o que Jesus falou. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração de você. Não é porque adulterou, não é porque roubou, não é porque brigou, não, é porque o coração endureceu. E quando endurece o coração, irmãos, nem Jesus na causa. Deus abençoe você, estaremos juntos, se Deus permitir, logo mais à noite. Deus abençoe.